Olá, servidor. Olá, servidora. Estamos de volta com mais um Sintcep-DF Notícias, a nossa revista eletrônica que traz um resumo das principais atividades que realizamos durante essa semana, de 5 a 9 de agosto. Na segunda, os servidores do INCRA realizaram mais um ato conjunto com o movimento social Ação Nacional Unificada em defesa da retomada da política de reforma agrária, da reestruturação das carreiras e da reabertura imediata das negociações com o MGI. Também na segunda-feira foi realizada a primeira reunião da Câmara de Conciliação instituída no STF para debater as 5 ações que tratam da constitucionalidade da Lei do Genocídio Indígena, a Lei 14.701 de 2023, a do chamado Marco Temporal, criação jurídica e política da bancada ruralista contra os direitos territoriais dos povos indígenas. Sintcep-DF, sobretudo hoje, que é o Dia Internacional dos Povos Indígenas, manifesta mais uma vez a sua solidariedade aos movimentos sociais indígenas no Brasil, nosso apoio total, incondicional e irrestrito à luta dos povos indígenas em defesa de seus direitos territoriais, e vamos seguir acompanhando a questão e mobilizando a nossa base. Já na terça, dia 6, os servidores do MEC realizaram o 31º Terçou na Luta, atividade de mobilização permanente que tem se intensificado a cada semana para cobrar do governo a abertura de negociações para o encaminhamento do plano de carreira específico da categoria. A quarta-feira, dia 7, foi particularmente agitada. Os servidores da área ambiental realizaram uma série de atividades de mobilização. Pela manhã, 2 atos, um em frente ao MMA, o outro em frente ao MGI. Na parte da tarde, a atividade foi concentrada na Praça dos Três Poderes. Em todas elas, servidores de outros estados também participaram. Já os servidores do MEC realizaram uma assembleia para a eleição de delegados ao 18º Congresso do Sintcep-DF, principal evento político, organizativo e de planejamento da nossa entidade sindical. Ali, eles fizeram um rico debate que antecipou a discussão do Congresso, que terá como tema construir a unidade para combater as distorções salariais. Também na quarta, os servidores do INCRA participaram de uma sessão solene na Câmara dos Deputados em alusão ao centenário de José Gomes da Silva, um dos redatores do Estatuto da Terra. E também aproveitaram para conversar com parlamentares, buscando apoio político para avançar no processo de negociação da reestruturação das carreiras junto ao governo. Durante a tarde, uma comissão de diretores do Sintcep-DF foi até o MGI Bloco C para cobrar uma resposta à contraproposta elaborada pelas entidades representativas dos servidores, que foi entregue ao governo há mais de 15 dias. Ainda durante a tarde, o ministro do MDA, Paulo Teixeira, junto ao presidente do INCRA, se reuniram com a ministra do MGI, Esther Dweck, para tratar do tema e anunciaram que em breve as entidades representativas dos servidores serão chamadas para uma agenda de reuniões para dar continuidade à negociação. Ainda na quarta, centenas de servidores da AGU e da PGFN reuniram-se em frente à sede do órgão em um grande ato pelo Dia Nacional de Mobilização do Setor. A atividade foi bastante produtiva e os servidores receberam o apoio político da secretária-geral de consultoria da AGU e também de parlamentares que estiveram presentes no evento, como a deputada federal Érica Cocai e o deputado federal Reginaldo Lopes. Na quinta-feira, dia 8, a direção do Sintcep-DF esteve presente em atividade de acolhimento dos novos servidores do FNDE. Nós apresentamos a nossa entidade sindical, nossa política, estrutura, histórico de lutas e conquistas em defesa dos trabalhadores no setor público, de mais e melhores serviços públicos, as nossas atuais bandeiras de luta e também as atividades que realizamos em solidariedade de classe com demais trabalhadores do setor privado, do campo e da cidade. Também na quinta, em assembleia, os servidores do IBAMA deliberaram pela aceitação da proposta do governo e retorno ao trabalho a partir de segunda-feira, dia 12. Assembleias também estão sendo realizadas em todo o país e a decisão da maioria será informada pela Condicef. Ainda na quinta-feira, a diretora da executiva do Sintcep-DF, Jo Queiroz, realizou visita ao Senado para fazer articulação cobrando celeridade na tramitação do projeto de lei que trata da aposentadoria compulsória
por idade aos empregados dos consórcios públicos, das empresas públicas, da Sociedade de Economia Mista e de suas subsidiárias. Nós encerramos a quinta-feira com uma importantíssima atividade que faz parte de um conjunto de ações e movimentos, mobilizações que o Sindicep-DF tem conduzido contra a PEC 65, desastre para o país e para os servidores, que busca transformar o Banco Central em uma empresa de direito privado, permitir a contratação de trabalhadores via CLT, representa conflito de interesses e, na prática, tem a finalidade de aprofundar a entrega, o controle da nossa economia ao mercado financeiro. A live foi conduzida pelas professoras especialistas no tema Larissa Dornelas e Hélida Graziano, e elas abordaram a relação que existe entre a política monetária e o aumento da dívida pública e, consequentemente, das desigualdades sociais e da concentração de renda no nosso país. Não deixem de assistir, ela está disponível no YouTube do sindicato. Na sexta, 2 importantes assembleias encerraram a semana. Pela manhã, os servidores do INEP e do FNDE, em assembleia conjunta, decidiram manter o estado de greve e instalar a assembleia permanente com calendário de mobilização ao longo da semana que vem. Na terça-feira, dia 13, está prevista uma reunião no MGI sobre a negociação da reestruturação do plano de carreira do setor. Os servidores devem se reunir em assembleia novamente na quarta-feira para avaliar e deliberar, caso exista uma proposta do governo, e, na ausência de avanços, deliberar sobre a deflagração de uma greve. À tarde, dezenas de filiados participaram da Assembleia dos Aposentados e Pensionistas do Sindicep-DF. Além de elegerem delegados ao 18º Congresso da nossa entidade sindical, os servidores debateram em profundidade a conjuntura política e as demandas da categoria. Ainda na sexta-feira, o sindicato encaminhou uma nota ao portal Metrópolis defendendo a permanência dos trabalhadores cedidos do Ministério da Saúde ao GDF, tendo em vista sua importância estratégica para o cumprimento dos objetivos do Plano Nacional de Combate à Dengue. Ao longo da semana, também ocorreram assembleias no Ministério da Fazenda, órgãos regionais e órgãos centrais, INMET, Sindacta, cedidos do Ministério da Saúde ao GDF e FNDE e INEP para a eleição de delegados ao 18º Congresso do Sindicep-DF. Bom, pessoal, por hoje é só. Lembrando que para saber mais sobre as nossas atividades, acompanhar os processos de negociação salarial e as nossas atividades políticas, jurídicas e de mobilização, basta acessar o nosso site, seguir as nossas redes sociais. Nós também estamos presentes no canal do WhatsApp, vocês também podem entrar em nossas listas de transmissão, nossa lista de e-mail, tudo isso pelo nosso site. Além disso, é fundamental a sua filiação ao Sindicep-DF e participação efetiva nas atividades convocadas pela nossa entidade sindical. É assim, em unidade e fortalecidos, que nós vamos ter sustentação política e material para seguir avançando por melhores salários, condições de trabalho e, claro, mais e melhores serviços públicos prestados ao conjunto da sociedade brasileira. Muito obrigada e até a semana que vem.